Boa tarde. O primeiro escalão recebe nesta terça-feira a empresária Cris Kerr, CEO da CKZ Diversidade. Para conversar com Cris Kerr, eu convidei a jornalista Cláudia Reis. Nós vamos discutir hoje no programa um tema muito importante, que é a posição da mulher brasileira no mercado de trabalho de uma maneira geral, entre outros itens que compõem esse mix da participação da mulher brasileira no mercado de trabalho. A Cris Kerr, através da sua empresa, está promovendo nos dias 29 e 30 o 7º Fórum Mulheres em Destaque. Cris, muito obrigado por atender o nosso convite. Cláudia, muito obrigado. Eu gostaria que você falasse primeiramente como nasceu a ideia de produzir esse fórum, que está entrando na sua 7ª edição, são 7 anos de produção do fórum. Qual é o DNA do fórum, a proposta inicial, o objetivo do fórum, que você trocasse em miúdos o que é o fórum Mulheres em Destaque. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, Caetano, Cláudia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O fórum nasceu para dar voz para as mulheres, então eu trabalhei em setores muito masculinos, eu trabalhei na área de telecom, isso em 2001. Sim. Depois eu trabalhei no setor metroferroviário, que tem mais homem ainda, são 95% de homens, e aí eu resolvi que eu tinha que abrir a minha própria empresa e criar um fórum para dar voz para essas mulheres, para que realmente a gente pudesse criar um caminho para que tivéssemos mais mulheres em cargos de alta liderança. Sim. Aí a gente está falando de mulheres em cargos de diretoria para C-level, né? Que a gente ainda tem um número muito pequeno de mulheres nessas áreas. Qual é o percentual de mulheres nesses cargos de alta liderança hoje? No Brasil, e se você puder estabelecer um cotejo também com outros países desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa. A gente hoje no Brasil, a última pesquisa da GV, ela aponta que a gente tem 7,8% de mulheres em cargos de alta liderança, né? Quando a gente analisa os números de mulheres em conselhos no Brasil, esse número é de 7%, e quando a gente exclui as herdeiras, esse número cai para 3%. Então a gente vê que as mulheres não estão num posicionamento adequado para realmente os cargos de poder, que são os cargos que a gente chama de alta liderança. No mercado americano, tanto quanto no mercado europeu, a gente tem um número um pouco maior, mas a gente não chega a 20% de mulheres. Baixo. Também bem baixo. Mas qual é a causa desse número tão inexpressivo, entre aspas, de poucas mulheres em cargos de alta liderança? Então, sobretudo no Brasil, onde você está realizando esse fórum, que começa no dia 29 e vai até o dia 30 aqui em São Paulo. Na verdade, o mercado ele foi feito pelos homens para os homens, né? Então, as mulheres começaram a ser inseridas no mercado de trabalho em 1950, 1960, como secretárias, como telefonistas, não como alta gestão já. E aí esse caminho precisa ser mudado. Então a gente precisa desconstruir primeiro a cultura que a gente tem nas empresas, né? Que é uma dos temas da minha palestra. E a gente precisa trabalhar viés inconsciente, que são os preconceitos inconscientes que nós temos. Um que ele é muito impactante nas corporações é o viés de afinidade. Então, por que hoje as corporações são formadas por homens e brancos? Sim. Porque existe um viés de afinidade. Eu acabo contratando alguém com quem eu me identifico. Claro. E eu me identifico com o igual a mim. Então, quando ele tem que optar por uma mulher ou por um homem... Esse igual seria a sintonia? Não, nada a ver com a sintonia. Na verdade, é característica física mesmo. Então, eu me identifico, o meu cérebro se identifica com algo igual a mim. Então, quando ele identifica que é um igual, para ele está tranquilo. Qualquer coisa que seja diverso para o cérebro, ele afasta. Esse igual significa valores? Não, significa... Não, significa... afinidade. Então, eu tenho mais afinidade com uma pessoa que é parecida comigo. Com quem que eu vou poder falar de futebol, que eu vou poder falar de coisas iguais? Com um homem. Então, inconscientemente, ele opta por um homem. Mesmo que ele tenha uma mulher e um homem com as mesmas competências, ele acaba optando por outro homem. E vocês já estão fazendo, vocês estão treinando já esses cargos? O treinamento começa quando? Em cargos de gestão ou um cargo mais de diretoria? Ele precisa começar, o treinamento de viés inconsciente é fundamental em todas as empresas que a gente tem feito esse trabalho, ele tem que começar pela alta liderança.
Porque os líderes são os exemplos, eles são os modelos, então eles têm que ser seguidos. Se um líder faz uma piadinha preconceituosa, os colaboradores, os liderados vão achar que eles também podem fazer. Então, quando ele muda para ser um líder mais inclusivo, as pessoas percebem essa diferença nele e aí realmente passa a ter uma mudança na cultura da empresa. Porque precisa ter uma mudança na cultura da empresa. O tema que você vai abrir, o fórum, a sua palestra, é intitulado Inteligência de Gênero. O que quer dizer inteligência de gênero, especificamente? Inteligência... O nosso internauta entender. Tá. Inteligência de gênero é um gênero aprender a trabalhar com o outro. Então, o que acontece? As pessoas querem ser iguais, elas não têm que ser iguais. As mulheres têm características e os homens têm características complementares que, quando trabalhando juntos, faz com que isso traga mais resultado para a empresa. Então, é como aprender a trabalhar os gêneros diferentes, trabalharem juntos para agregar valor para a empresa. E não mudar. Não querer que a mulher seja igual ao homem ou querer que o homem seja igual à mulher. Mas como cada um tem as suas características e como eles podem trabalhar em harmonia e com respeito juntos. Você acha que estamos evoluindo bastante nesse quesito? Eu acho que falta muito ainda, principalmente nessa parte da inteligência de gênero. A gente vê muito nas empresas treinando as mulheres para que elas fiquem iguais aos homens e não é por aí. Na verdade, o homem ele é muito focado em resultado e para a mulher o caminho para chegar até o resultado é muito importante. Então, entender como é que funcionam os dois são muito bons quando trabalham juntos. A ideia não é tirar os homens para colocar as mulheres, a ideia é colocar mais mulheres para complementar. Porque a gente tem diversas pesquisas que mostram e comprovam. A gente tem uma pesquisa muito bacana que saiu no ano passado, do Instituto Peterson. Foi feita uma pesquisa com 22 mil pessoas em 91 países. E essa pesquisa detectou que quando as empresas têm 30% de mulheres em cargos de alta liderança, essas empresas tiveram uma performance no resultado de 15% a mais. Agora, basta ter só mulheres na liderança? Em quais áreas da empresa esse resultado ela impacta mais? Na empresa como um todo. Todas essas empresas que tinham 30% de mulheres em cargos de alta liderança tiveram uma performance maior de 15%. Só que adianta só colocar mulheres? Não. Se não criar um ambiente inclusivo em que essa mulher se sinta pertencente, em que ela tenha voz, que ela seja ouvida. A maior reclamação das mulheres é que elas não são ouvidas nas corporações. Então, precisa criar um ambiente inclusivo, precisa ter treinamento de liderança inclusiva. Como é que esses líderes se tornam mais inclusivos? Isso tem mudado nesses últimos 7 anos, Cris? O que você vê de mudança nesses últimos 7 anos? Desde o primeiro fórum. O que eu mais vejo de mudança em relação ao começo é que no começo era muito responsabilidade social. Então, eu preciso ter mais mulheres porque eu preciso ter responsabilidade social. Se as mulheres são 54% da população, eu preciso inserir essas mulheres. Hoje, com todas essas pesquisas que vêm trazendo esses resultados na performance financeira, as empresas estão mudando, porque se o homem é focado em resultado e a mulher, quando tem mais mulheres em cargos de alta liderança, eu vou ter um resultado financeiro maior, então, peraí que eu preciso ter mais atenção nisso. Então, realmente as empresas estão parando para analisar que é realmente impactante eu ter mais mulheres. Então, hoje em dia eu percebo que pela performance financeira que traz as mulheres trazem quando elas participam da empresa, isso tem mudado esse panorama e tem chamado muita atenção das empresas. E tem mais homens no fórum agora? Como é que é isso? Então, o nosso grande desafio é trazer mais homens para o fórum. A gente tem feito campanha, a gente quer trazer, porque eu principalmente acredito que se eles que estão no poder, se eles que têm o poder de decisão, a gente precisa trazê-los, porque eles são os grandes transformadores, né? Eles é que precisam estar alinhados. Falar de mulher para mulher não adianta mais, a gente realmente tem que trazer os homens. Então, a gente fez algumas mudanças, por exemplo, as empresas que são empresas parceiras do projeto, elas ganham 2 inscrições gratuitas obrigatoriamente para homens. E a gente também mudou um pouquinho o nome do evento, que era só Fórum Mulheres em Destaque. Hoje a gente agregou ali diversidade na liderança, porque é a diversidade que vai trazer todos esses benefícios. E qual tem sido a adesão masculina? A participação no fórum
a partir da campanha que você está fazendo, a bonificação dessas 2 participações adicionais? Então, esse ano a gente espera que 15% das pessoas que vão participar sejam homens. Eu também estou fazendo uma campanha forte com a Tia Kwaoki, que é do Blue Tree. Ela tem me ajudado a convidar homens que realmente queiram se engajar nesta causa. Então, a gente tem feito uma campanha muito forte. Amigos meus que são CEOs, de indicar outros CEOs ou outros homens que realmente... Porque o homem... Também ele quer uma mudança para a empresa dele, mas ele também quer criar um mercado para as filhas dele, né? Como é que ele quer que a filha dele ingresse nesse mercado de trabalho, né? Então, qual é a referência que ela vai ter? Eu Exatamente. sempre, quando dou treinamento, eu pergunto, se você gostaria de ser o líder da sua filha, por exemplo? Se a sua filha viesse trabalhar aqui, ela ia se sentir incluída? Se você fosse o líder, ele para pensar, né? Será que eu estou criando um ambiente inclusivo que eu gostaria que a minha filha trabalhasse? Né? É um bom questionamento para a gente trazer, né? Cris, hoje se fala muito em empoderamento. A palavra empoderamento é utilizadíssima. Você vê diariamente, ouve, lê, na televisão, nos jornais. Não existe um processo de banalização dessa palavra. A utilização. Todo mundo fala em empoderamento da mulher. Não há uma banalização um pouco exagerada? Como é que você vê isso? Eu vejo que a palavra empoderamento tem sido mal utilizada. Na verdade, essa palavra... Quando eu digo banalização, não te interrompendo, é a mal utilização. Tá, exatamente. Então, porque... Nesse sentido. O que acontece? A palavra empoderamento, ela vem do inglês, que é o empower, né? Então, é dar poder. Por que a gente está falando de empoderamento das mulheres? É para tirar o poder dos homens? Não é, que é dessa forma que as pessoas entendem, né? Então, se eu vou empoderar as mulheres, logo alguém vai ter que ficar sem poder. Não é isso. É para dar poder para as mulheres, por quê? Primeiro, porque elas não têm um ambiente de trabalho favorável para elas ainda. Segundo, porque a mulher... Existe uma síndrome chamada síndrome do impostor, que tende a cometer mais mulheres do que homens. Então, o que é essa síndrome? É uma síndrome de que a pessoa nunca acha que ela está preparada para aquele cargo. É sempre que ela está chegando, ou que ela já está lá, ela se sente insegura e acha que ela é uma fraude, que na verdade aquele cargo não é para ela. Isso a gente tem visto assim na pesquisa que eu fiz com, por exemplo, a CEO do Facebook, né? Que é a Sheryl Sandberg. Então, assim, mulheres poderosíssimas, né? Quando você pergunta para uma mulher, mas como você chegou até aqui? Ah, eu tive uma sorte. Não, ela não teve sorte, né? Ou você está preparada, né? Ela está preparada. Ou não está, porque não existe sorte no mundo corporativo. Não existe sorte. E o que acontece? Essas pesquisas com síndrome do impostor, elas começaram a perceber que 70% das pessoas já sofreram dessa síndrome em algum momento da vida delas. Mas quando eu falo com as mulheres nas palestras que eu dou, muitas falam, eu sofro com essa síndrome. Outro dia eu dei uma palestra muito interessante que o CEO da empresa estava e ele falou, Cristina, eu não tinha a menor noção do que era essa síndrome da impostora, porque os homens até sofrem dessa síndrome, mas eles sofrem calados. Eles não falam que eles sofrem, eu não tenho insegurança, o homem mostra uma segurança que muitas vezes não é real. Ele tem as inseguranças dele, mas a mulher fala mais sobre a insegurança. Eu não conheci esse termo. Síndrome do impostor. Exatamente. E já passei por essa síndrome. Exatamente. No início da minha carreira e mesmo depois, com uma certa vivência profissional e corporativa, eu passei. E superei. Ainda bem que estão falando sobre isso. E não, detalhe, como você disse, você não revela, você não se abre. Não se abre. Você rumina interiormente essa síndrome e procura, luta para vencer e vence e ninguém fica sabendo. Você deve ser sofrido, né? É sofrido. Eu não conheci esse termo. Eu soltei um post no LinkedIn com um texto sobre a síndrome do impostor, né? E muitos homens comentando também, Cristina, que reflexão interessante, eu nunca tinha pensado nisso, eu não conhecia essa síndrome, eu não sabia disso, né? Então, eu achei muito interessante porque muitos homens comentando sobre a reflexão que trouxe para eles também. Mas o homem tem mais essa característica de mostrar que ele é forte, né? Ele foi criado desde pequeno com essa cultura. Fortaleza masculina. Exatamente. Como ele tem que ser forte, como ele tem que resolver as coisas sozinho. Então, ele não admite ter essa síndrome da impostora, quando ele realmente também sofre com isso. Mas a mulher não. A mulher já traz isso, ela não tem problema dela mostrar, sim, eu sofro dessa síndrome. Mais uma insegurança. Sim, eu tenho inseguranças
muitas vezes, né? Todo trabalho novo, alguma coisa que surge, te dá aquela insegurança, mas vamos embora e vamos vencer esses medos, né? Esses desafios que acontecem na nossa vida. Fora essa síndrome do impostor, tem mais algumas outras mudanças significativas, algumas outras síndromes que também tem algum estudo, alguma coisa que está em pauta, enfim. Não, na verdade, o que a gente tem falado também muito de estudo é de liderança compartilhada, né? Então, assim, a liderança inclusiva... Divisão de tarefas e de comando? Não. Por exemplo, o homem, ele tem uma liderança muito direcionada. Então, ele tem que resolver sozinho. Ele resolve sozinho, porque ele foi ensinado desde pequeno, né? Então, quando você tiver um problema, você resolve os seus problemas sozinho. A mulher não. O que a mulher faz? Desde pequena, ela divide com as amigas. Ela fala com todo mundo. Então, a gente o rumo das empresas vai ser para uma liderança mais compartilhada, em que você tem a participação de todo mundo no processo. Não sou só eu que vou decidir sozinho como tem que ser. É uma tendência que já... É uma tendência que já está vindo, né? Empresas mais orgânicas, porque hoje as empresas, elas são feitas de pessoas. Então, a gente precisa que todo mundo colabore. Então, a gente tem visto uma liderança colaborativa, uma liderança compartilhada, que está mais no DNA da mulher. Então, os homens vão ter que aprender como participar dessa liderança mais colaborativa, mais participativa, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo participa. E qual o papel do fórum nesta empreitada? Então, o papel do fórum nessa empreitada é de mostrar que a gente ter mais homens e mais mulheres trabalhando juntos, em conjuntos, de forma colaborativa é que vai trazer o resultado. Eu gosto muito de falar que só diversidade, ela não traz resultado. A inclusão, para mim, para a Cristina, eu acredito que a inclusão é mais importante do que a diversidade. A diversidade é você ter pessoas diferentes trabalhando. Sim. A inclusão é realmente essa pessoa sentir que ela faz parte, que ela pertence àquele grupo, que ela é ouvida. Então, a inclusão é o sentimento de pertencimento. Eu estou lendo um estudo muito interessante sobre a dor social. A dor social é a dor da exclusão. Então, quando eu me sinto excluído de um projeto ou de um trabalho na minha empresa, eu não consigo colaborar, eu não consigo participar, o rendimento da pessoa cai. E brutalmente. E essa dor da exclusão, nesse trabalho que eu estou lendo, que é de Harvard, está falando que ela acessa a parte do cérebro, que é a mesma parte da dor física. Então, é como se a pessoa tomasse uma pancada. Então, ela é a dor da exclusão. Eu me sinto excluído, então eu não consigo tomar decisão, eu não consigo participar de uma reunião em que eu não tenho voz, em que eu não me sinta pertencente. Acaba gerando uma queda na autoestima, depressão, exatamente. Depressão, acho que é a maior. Fala um pouquinho dos temas que serão discutidos no fórum este ano. As palestras, quem são os palestrantes, o número de palestrantes, os tópicos principais que serão abordados. Serão 2 dias exaustivamente discutindo temas que falam da mulher em cargo de liderança e o crescimento da participação da mulher no universo corporativo. Isso. A gente na verdade, faz uma curadoria. Nossa maior preocupação no fórum é a curadoria, para que a gente traga muito conteúdo para essas pessoas. Aí as pessoas falam, tem que ser 2 dias, tem que ser 2 dias, porque a gente não consegue colocar todo esse conteúdo em um dia só. Então, a gente vai começar o dia 29, eu faço essa palestra sobre inteligência de gênero. Depois, a gente tem uma pesquisa da McKinsey falando sobre viés inconsciente e liderança centrada. Aí, a gente tem o Rogério Scher falando sobre engajamento e empatia, que vão ser as características principais da liderança do futuro. Então, como é que eu engajo meu time e como é que eu sou um líder empático. Depois a gente vai ter um painel com líderes transformadores que estão realmente criando um caminho de equidade de gênero nas suas corporações. E aí a gente tem o presidente da TE Connectivity, a gente tem a presidente da PepsiCo e a gente tem um VP da Dell falando nesse painel. Aí a gente tem um painel falando sobre raça. Então, como é que a gente também tem que ter mais mulheres negras nas corporações, porque a gente tem um grande gap. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma CEO negra no Brasil, que é a CEO da Pandora, a Rachel Maia, que já falou até no fórum. A gente não tem mulheres negras, então a gente vai ver mulheres negras lá... Cargos de gerência. Nem no de gerência. Na área a gente tem na base da pirâmide da empresa. A gente não tem nem em cargos de gestão, a gente tem mulheres.
Não tem nem gestão? Não tem mulheres negras, não. A gente De tem mulheres televisão tem brancas, algumas. mas negras não. Aí a gente vai Interessante. trazer um tema super bacana, que é STEAM. Então, a gente precisa fortalecer as meninas na área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Hoje, os grandes líderes, eles são formados nessas áreas. O que acontece com as meninas é que elas são desestimuladas na escola, então, a ir para essas áreas, né? A gente começa a perceber as meninas nas escolas a partir dos 6 anos de idade. Tem pesquisas que comprovam que elas não se acham tão inteligentes quanto os meninos, porque normalmente nas escolas os inteligentes são aqueles que vão para matemática, para ciências. Não temos referências de mulher. Então, quando a gente vai ver nas escolas, quem são as grandes referências de filosofia, de sociologia, de matemática? São os homens. Então, associada ao homem a genialidade e a mulher não aparece. Mas eu noto que a mulher está aos poucos galgando postos interessantes em todos esses segmentos, aos poucos. Tá, bem aos poucos, porque quando a gente analisa o pipeline corporativo das empresas e da maioria das empresas, a gente tem uma entrada 50-50, homens e mulheres, mas a gente analisa o pipeline, isso vai afunilando, e quando a gente chega na alta liderança, que é quem tem poder para decidir, a gente não tem mulheres. Nós estamos falando a gente está em 7,8%. Temos hoje no Poder Judiciário uma mulher que comanda o Supremo Tribunal Federal. Um exemplo. Um exemplo. Porque antigamente, um exemplo. no mundo dos magistrados, eram eminentemente homens. Exatamente. E hoje temos uma mulher comandando o Supremo Tribunal Federal. É uma grande conquista. Uma grande conquista. Nós estamos falando de mulheres nas corporações, mas eu acho, daí você me falou das meninas, da educação que vem lá de trás, né? Quer dizer, na verdade tem uma educação lá de trás, que aí não sei, que você acha que está mudando a educação lá de trás? Eu acho que porque se não mudar a educação lá de trás, vai ficar um pouco... Vão ficar nesse treinamento ao longo dos anos. Por isso que essa palavra empoderamento, a gente não está falando só das mulheres, a gente está falando das meninas também. É isso que eu estou falando, acho que o importante tem que ter o empoderamento delas acreditarem que elas podem. Muitas vezes as meninas chegam, não sei se vocês viram as campanhas das meninas da USP, falando que elas são desempoderadas pelos professores a continuar. Não, mas não é nem na USP que eu estou falando lá atrás, quando entra na escola. Na escola. Não falta, dentre as disciplinas que você estuda no ensino, fundamental, não no ensino fundamental, mas no ensino médio, não falta uma matéria que é isso que eu perguntava. Prepare. Eu estudo com a minha filha, por exemplo, eu vejo lá todas as pessoas importantes que vão aparecendo, assim, 90% são homens. Então, a mulher não tem referência. Um dos grandes problemas da mulher querer ir para os cargos de alta liderança também é que não tem modelos. A gente fala de role models, né? Não existem modelos de mulheres lá em cima. Agora a gente tem mais modelos de mulheres. A gente tinha muito mulheres empreendedoras. Sim. O que é empreendedora? Ela largou a carreira numa corporação e abriu o seu próprio negócio. A gente tem muitas mulheres empreendedoras hoje no Brasil, tem até mais mulheres empreendendo do que homens. Mas quando a gente vai analisar nas corporações quem conseguiu fazer carreira, a gente não tem. Como é o network dessas mulheres nas corporações? Tem alguma diferença entre o network do homem e o network da mulher? Totalmente diferente o network do homem e o network da mulher. Inclusive, quando eu dou a palestra sobre empoderamento feminino, eu falo que as mulheres elas têm que ver o que os homens fazem muito bem e passar a fazer. Uma das coisas que os homens... No seio masculino? Tem. Que a gente fala de duas coisas. Uma, em relação ao networking, o homem faz networking muito melhor do que a mulher. Sim. Então, o homem, ele vê oportunidades. E quando outra coisa que o homem faz muito bem, conexões estratégicas dentro da corporação. Exatamente. Então, quando ele percebe que aquela outra pessoa pode apoiá-lo quando ele precisar ir para um outro cargo, ele marca um café com essa pessoa, ele marca um almoço com essa pessoa. As mulheres, muitas vezes, quando eu falo isso nas palestras, elas falam, mas o meu medo é que ele entenda outra coisa, que ele entenda que eu quero alguma coisa com ele quando eu marcar um café ou quando eu marcar um almoço. Eu falo, leve outra pessoa da sua área. Eu tive um professor meu na GV que ele falava o seguinte, na hora do almoço, com quem você vai almoçar? Sempre com as suas amiguinhas?
É sempre com as amiguinhas. Vá almoçar com pessoas importantes. Pegue e marque um café, marque um almoço com um diretor de uma outra área para perguntar como é que você fez sua carreira, como é que você conseguiu chegar até aqui. Me conta isso. Uma outra coisa que as mulheres não fazem. Propaganda, elas não se autopromovem. Então, quando ela fecha o negócio, ela não fala. É cultural esse problema? É cultural. É cultural. É cultural. É engraçado. O homem se promove, ele fala, olha, eu fechei um negócio, eu fiz um projeto. A mulher não faz isso. Muitas vezes por medo de ser mal interpretada. Ah, então ela tá querendo aparecer. Não. Até para vencer a síndrome da impostora, eu falo, você tem que falar o que você tá fazendo, porque senão você não vai aparecer. E eu vou mais longe. Eu acho que quando ela faz, ela não é reconhecida. Então ela acha que ela não fez uma coisa importante. Isso é também super importante que eu tô falando. Ela acha que ela não fez nada. Um outro ponto muito importante nas corporações tem muitas empresas que hoje têm projetos de mentor. Então, os homens mentorando as mulheres, a gente também faz muito isso na nossa consultoria. Mas, hoje a gente percebe que só o mentor não adianta. Mas aí seria o aspecto da gestão de pessoas? Ele mostrar qual foi o caminho que ele fez da carreira dele para mostrar que essa mulher que é possível ela chegar. Mas só o mentor não adianta, tem que ter um passo acima que é o sponsor, que é aquela pessoa que vai advogar a favor dessa mulher. Vai ser o seu advogado. Então, quando tiver patrocinador, exatamente. Isso é muito legal. Quando tiver, por exemplo, numa mesa de decisão, quem a gente vai colocar para diretor na empresa? Ele vai advogar a favor dela. Eu acredito que a Cláudia consegue chegar lá, porque eu mentorei a carreira dela e ela tem capacidade para chegar lá. Então, ele tem que advogar a favor dela. Então, o sponsor hoje em dia tem um papel fundamental para as mulheres crescerem dentro das corporações. Cristina, mudando um pouco de assunto, qual é o papel, qual é a maternidade? A mulher tem essa coisa da maternidade. Em que medida a maternidade, entre aspas, atrapalha o crescimento da mulher para atingir cargos de alta liderança no mundo corporativo? Hoje a gente tem percebido que tem algumas empresas saindo na frente. Então, algumas mulheres que a gente tem conversado falam o seguinte: eu fui promovida quando eu estava grávida. E aí a gente fala, nossa, então realmente são empresas que estão antenadas de que se aquela mulher é um talento e eu vou ficar sem ela durante 6 meses, será que isso vai impactar tanto eu perder este talento para o mercado? Talvez valha a pena eu ficar com esse talento, né? Então, algumas empresas estão começando a rever isso, né? Porque inconscientemente, quando você vai promover, você pensa, não é melhor eu promover um homem porque ele não vai engravidar? A mulher vai engravidar? Então, o que a gente percebe, por exemplo, nos países mais igualitários do mundo, que são Islândia, Finlândia, Suécia? Lá não tem licença só maternidade, lá é licença parental. Então, vamos pegar o exemplo da Islândia, por exemplo. São 9 meses de licença, 3 meses exclusivos da mulher, 3 meses exclusivos do homem e obrigatório. Então, faz com que ele também dê essa paradinha na carreira dele. É obrigatório. É obrigatório. E os últimos 3 meses, pode compartilhar como eles quiserem. 15 dias, 10, 20. Mas isso faz com que os dois tenham que dar essa parada na carreira. Então, a mulher não corre mais risco nesses países, né? A Suécia é a mesma coisa. Os pais, eles saem para a licença parental. Algumas empresas no Brasil, por exemplo, o Twitter, ele tem a licença parental. A gente tem visto algumas empresas se movimentando para aumentar o número de dias de licença paternidade. Isso é fundamental, no meu ponto de vista, para que a gente realmente consiga chegar aí na equidade de gênero dentro das corporações. Mas no Brasil, você acha que o fator maternidade ainda é um óbice que retarda o avanço da carreira feminina para atingir cargos de alta liderança? Com certeza, porque na hora que ele vai contratar um homem ou uma mulher, eu ouço isso em algumas empresas, então, mas aí a mulher engravida, sim, ela engravida, né? Inclusive você nasceu também de uma mulher que engravidou, né? Então, assim, a gente tem que começar a perceber que se eu tenho um talento e ela vai sair durante 6 meses, é melhor eu perder este talento para o mercado ou é melhor eu reter este talento na minha empresa, né? Então, a gente tem que ajustar aí essa licença maternidade. Tendo a licença paternidade também, a gente tem que reestruturar a cultura das empresas, porque mesmo as empresas que têm, hoje em dia, a licença para os homens,
Muitos homens falam, mas quando eu vou sair, os outros homens falam, será que eu não tô de férias, né? Será que ele tá saindo de férias, tá tirando uns dias. Não, ele tá saindo para cuidar do filho. E o que algumas empresas dizem é que a hora que este homem volta, ele volta completamente diferente. Porque este cuidado que ele tem com o filho, ele traz para dentro da corporação. Não, ele muda total. Muda completamente. Completamente. Cris, um problema que está atingindo em cheio a mulher hoje no mercado de trabalho, em todos os níveis, inclusive o nível de alta liderança, é o assédio moral e o assédio sexual. Só que eu gostaria que você respondesse essa questão logo depois do intervalo. Até já. Cris, retomando a questão do assédio moral e do assédio sexual no universo feminino dentro das corporações, o Meio Mensagem que saiu hoje traz uma matéria muito interessante. Uma pesquisa aponta que 90% das mulheres entrevistadas sobre esse assunto afirmam categoricamente que sofreram assédio sexual. Detalhe, desse contingente, apenas de 3 a 5% denunciaram que sofreram o assédio moral ou sexual. Como é que você vê essa tendência terrível que assombra o mercado? Realmente é um problema isso nas corporações, e elas vão ter que criar canais de denúncia, trabalhar compliance para que realmente isso não aconteça. A maioria das mulheres, elas não denunciam porque elas têm medo de denunciar, e com isso elas podem ser penalizadas ou demitidas, né? Uma coisa que a gente fala muito é que os homens têm mania, e a gente usa a palavra coisificar as mulheres, né? Então, por exemplo, falar, mas que ela é uma flor, ou tá numa reunião e falar, que tem uma mulher na reunião, que ótimo que a gente tem uma mulher aqui para enfeitar a nossa reunião. Então, assim, a mulher não quer ser vista como coisa, ela quer ser vista como uma profissional competente que está ali naquela sala porque ela tem competência para estar ali, e não porque ela veio florear. E muitas vezes o homem faz isso achando que está agradando a mulher, e na verdade ele não está. É um comentário, pelo ele contrário, está fazendo depreciativo. ela virar uma coisa. A mulher não quer ser coisificada, ela quer ser vista como uma profissional qualificada. Sim. Que está ali porque ela pode colaborar com os projetos, né? Então, isso é um problema que a gente tem visto nas empresas. As mulheres têm que denunciar, sim. As empresas têm que ter um canal de denúncia para que elas possam ter um canal de confiança para fazer essa denúncia quando isso acontecer. Você já debateu o tema? Dos fóruns não, nunca debatemos esse tema. Nunca debatemos. Mas é um tema que, na verdade, foge um pouquinho ao projeto... Mais ou menos. Né? Que é de alta liderança. O que a gente vai trazer esse ano para falar um pouquinho, que na verdade a Luísa Helena Trajano, sim, ela criou um canal, mas não é especificamente de assédio, é de violência contra a mulher, né? Que as mulheres têm sofrido em casa. Em casa, então ela perdeu uma colaboradora. Porque o marido matou ela, né? Então, quanto também isso impacta as mulheres quando ela apanha do marido, por exemplo, do companheiro, quanto isso impacta nela, obviamente. Não tem nem o que falar, né? Mas elas não têm um canal para fazer isso. E aí não é um canal que essa mulher só ela denuncie. Todo o líder que percebe, o colaborador que trabalha com essa mulher, ele denuncia. E aí ela tem toda uma ajuda da empresa. Sim. E a Luísa vai falar um pouquinho sobre isso no nosso fórum este ano. Cris, hoje se fala muito em inclusão no universo profissional, tá? Muito a entrada de jovens no mercado. E nós vamos envelhecer, né? O mundo está envelhecendo, e o Brasil vai ter, não sei quantos milhões não sei mais ou menos quantos milhões da população em 2020, 2030 vai ser bem maior de pessoa.
Como é que está esse... o que está acontecendo com essa profissional mulher que está envelhecendo nesse mercado? Se fala muito em inclusão. Qual o processo de reinclusão? O que está sendo feito para se recolocar? Mas eu estou falando mais da mulher, né? Essa profissional no mercado. Mulher. Tem alguma... Vocês estão fazendo algum treinamento? Como é que está acontecendo? Não, na verdade, o que tem acontecido nas corporações é que realmente quando a mulher chega ali perto dos 50 anos, ela é excluída da empresa. Excluída, então total. realmente ela é mandada embora. Alijada. E aí eles contratam uma pessoa mais jovem para aquela vaga. E ela tem buscado o empreendedorismo. Então, por isso que a gente tem hoje mais mulheres no Brasil empreendendo do que a gente tem em número de homens, né? Mas essa parte de realmente excluir as pessoas mais velhas não é só para mulheres, para homens também. Então, empresas têm políticas, então dependendo da idade, essa pessoa ela tem que sair da empresa. E realmente as pessoas estão ficando, né, ficando aí mais velhas, né? E qual é a idade? 90 anos. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma reinserção realmente. Tem porque aquele 40 filme, já tá velho, qual é a né? idade, tem Cris, 40 tá velho. para as mulheres, 50 anos. Perto dos 50 anos, eu tive várias amigas que foram demitidas de corporações chegando perto dos 40 ou 50 anos. E os homens? Os homens um pouquinho mais para frente, 55, 60 anos, mas a mulher é um pouco mais jovem. E a gente tem visto, por exemplo, não sei se vocês viram aquele filme Estagiário. Eu achei muito engraçado os dois. Que ele entra como estagiário na empresa vi, e tá sim. todo Excelente, maravilhoso. Que então, foi com... O quanto essas pessoas podem agregar de valor para a empresa, né? Com o conhecimento que eles têm. Talvez como consultor, ele mudou a política da empresa. Mudou tudo, né? Ajudou ela, né, a presidente da empresa, que era uma mulher, né, ali no filme, o quanto foi importante, super né? jovem. Trouxe Toda a experiência que ele tinha. Então, o que está acontecendo é que essas empresas descartam a experiência que essas pessoas têm. Mas foi o estagiário homem, né? Foi o estagiário homem, foi o estagiário homem, é verdade. Não foi estagiário... Agora eu estou vendo que tem várias empresas, ainda são poucas, que estão começando a dar espaço para o conteúdo para esse universo, para esses temas de mulheres, né? Eu acho que tem algumas produtoras que estão começando, enfim. Como você vê isso? Claro que é uma coisa positiva, né? Uma coisa que está crescendo, está evoluindo. Eu acho que estão abrindo espaço para todos os temas femininos. Pegando carona na colocação da Cláudia, existe hoje uma entidade de mulheres de negócio no setor agrícola e pecuário. Não sei se você conhece. Conheço. Hoje tem um fórum muito proativa. Hoje tem um fórum só de mulheres em agronegócios, porque também tem coisas que a gente tem que desmistificar. Sim. Então, a gente acha que tem pouca mulher em agro. Hoje, eu vi a última pesquisa super recente, que a gente aumentou de 10% para 30% o número de mulheres donas de negócios em agro. E que estudam agronomia, que estudam medicina veterinária. Então, como a gente tem que desconstruir? Isotecnia. É o mercado só masculino? Não é mais o mercado só masculino. A gente tem essa inserção das mulheres. O que a gente tem que tomar cuidado só é o seguinte: as corporações, algumas empresas, por exemplo, que fazem produtos ou tem coisas para mulheres, elas estão fazendo uma baita campanha fora da empresa, mas dentro da empresa, na verdade, não estão fazendo muito. Então, assim, a gente tem que fazer externo, mas interno. Então, eu acredito o seguinte: primeiro tem que ter internamente a diversidade de gênero e as outras diversidades, para depois ir para fora. Então, tem muita empresa que está mostrando campanhas, né, muito diversas por aí, mas será que tá tendo a diversidade também na sua corporação? Fica um discurso meio que falso. Truncado, um discurso truncado. Para fora eu estou fazendo, mas e para dentro eu estou fazendo? Boa pergunta, né? É isso que a gente tem cobrado das empresas. O que você está fazendo lá fora, você tem que fazer dentro da sua empresa também. E eles falam. E aí a gente vê, a gente está começando a ver. Então a gente vê um movimento de, assim, muitas empresas com programas de diversidade de gênero, que começaram aí há 4, 5 anos, né? Para realmente aumentar o número de mulheres. E é o que a gente fala, não é só fazer a inserção dessas mulheres, tem que reter esses talentos. Então tem que ter programa para retenção de mulheres também. Profissionais, homens e mulheres de alta liderança,
com as mesmas competências, com a mesma expertise, tem as diferenças salariais entre um e outro são muito grandes, muito expressivas, são abissais? Ou hoje há uma tendência de se igualar os valores mensais e anuais? Tem sido cobrado dessas empresas um posicionamento para que realmente elas tenham que ser equiparadas, né? Se é um homem e uma mulher com o mesmo cargo, o mesmo nível, eles têm que ter o mesmo salário. Só que hoje no Brasil a gente vê uma diferença salarial de 30%. Em média de 30% entre homens e mulheres no mesmo cargo. Homem, tá? 30% a mais do que as mulheres. E aí, é bastante, né? Mas foi há 7 anos atrás, era essa a porcentagem ou abaixou? Nem se falava sobre isso há 7 anos atrás. Então, hoje, quando começaram a falar e estão fazendo essas pesquisas nas corporações, eles têm percebido isso. O que algumas empresas, eu estava vendo uma pesquisa de uma consultoria, o que ela percebeu? Sim. Que ela tinha mulheres ganhando mais do que os homens. Mas o que acontecia? O par dela, que entrou junto com ela, já estava lá na alta liderança há muito tempo. Ela estava aqui. Então, ela estava muito mais anos nesse cargo. Por isso que ela tinha um salário maior do que esse homem que estava entrando. Ele era um entrante. Ela já estava lá há muitos anos. Era um debutante. O homem que entrou junto com ela já está lá no cargo de alta liderança. Já tinha chegado lá. E ela ainda não tinha conseguido chegar. Incrível. Então, a gente tem uma discrepância grande salarial. No jornalismo, que é a nossa profissão, não existe uma discrepância muito grande. Existe uma igualdade de ganho. A Maria Alice, por exemplo. Maria Alice não. Apresentação, por exemplo. O nível é bastante igualitário. E comando também de redação, de homens e mulheres, os salários são mais ou menos similares, igualitários. As empresas começaram a ser cobradas agora. Então, agora é que elas estão fazendo um estudo para realmente perceber, será que eu tenho isso? E muitas têm. Então, realmente, precisa estar atento para o que eu estou fazendo de discrepância entre cargos de homens e mulheres. Na área educacional, por exemplo, o INSPER, que participa do fórum como apoiador, se não me engano. Na verdade, ela é conselheira. A Regina Madaluce é conselheira. Tem profissionais, as duas patrocinadoras. Mulheres que ocupam cargos de comando lá dentro da instituição, da universidade. Que é uma grande vitória, sim. Eu vejo que tem algumas patrocinadores, desde que estão com você já faz algum tempo, que é a ONU Mulheres, o movimento Mulher 360, e eu queria que você falasse um pouco dessa parceria que você tem com a ONU Mulheres, com esse movimento Mulher 360. Na verdade, a ONU Mulheres ela é cooperadora do nosso fórum, né? Então, ela está junto com a gente desde o começo. A Adriana da ONU vai, inclusive, fazer uma palestra falando sobre os 7 princípios de empoderamento das mulheres, que a gente tem convidado empresas a assinarem esses princípios, que nada mais é do que a busca pela igualdade de gênero nas corporações. Então, ela tem 7 princípios para as empresas seguirem. Algumas empresas vão assinar esses princípios durante o fórum. Você pode dizer quais são esses princípios? Eu não tenho todos eles aqui na minha cabeça, Alguns. mas... É igualdade, na verdade, todos eles buscam a igualdade de direito entre homens e mulheres. Se a gente for resumir os 7, é isso. Tá? O foco é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Né? E decupar todos os subtemas e subjacentes. E aí, por exemplo, criar as mesmas oportunidades para homens e mulheres dentro da sua corporação. Criar projetos para a comunidade que você englobe as mulheres para a sua corporação. Então, ele busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Esse é o maior objetivo da ONU. Ela está com a gente desde o começo. E a gente tem o movimento Mulher 360, que são empresas que são associadas desse movimento. É um movimento que quer a igualdade de direitos para as mulheres também 360, então em todos os pontos das corporações. E a gente vai trazer 4 empresas para falarem sobre os seus projetos, os seus cases de sucesso em empoderamento feminino esse ano. E sobre os prêmios que você vai entregar durante o fórum? A gente lançou um prêmio chamado Prêmio Equidade de Gênero, que são para empresas que têm mais de 30% de mulheres em cargos de alta liderança. Esse ano, eu e a Tchê Quaoc vamos entregar os prêmios para Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, para Fiamma Zarif, que é CEO do Twitter. Para Paula Belízia, que é CEO da Microsoft,
e para o Deca, que é CEO da Johnson & Johnson na área de consumo. Isso. Na verdade, não é para a pessoa, é para a empresa. Que tem mais de 30% de mulheres em cargos de alta liderança. O ano passado a gente premiou, porque é um concurso tão grande que eu gosto de falar, que é o Laboratório Sabin, que são das minhas queridas amigas Janete e Sandra, que elas têm 71% de mulheres em cargos de alta liderança. É porque é tão fora da curva que eu gosto de falar, porque é um case espetacular, realmente. 71% é um número altíssimo. Quem quiser participar do fórum, ainda dá tempo? Ainda dá tempo de participar. Pode acessar o site forummulheresindestaque.com.br, está lá na tela, que está ali aparecendo na tela. Pode se inscrever. A gente está com as inscrições quase encerradas, porque estamos chegando realmente no limite, né, da capacidade. E vamos ter ali 500 executivos participando. Onde vai ser o fórum? O fórum vai ser no Villa Blue Tree, que é ali em Santo Amaro. Cláudia. Bom, eu adorei estar entrevistando a Cris, estar no seu programa. Nosso tempo, infelizmente, está terminando. Esse tema é um tema tão rico, tão gostoso, que a gente ficaria aqui horas infelizmente terminando, né? Mas vamos retomar mais adiante. Você tem outros projetos. Aliás, antes de terminar o programa, eu queria que você falasse sobre a tua empresa. Além do fórum, o que mais a CKZ faz? Então, a CKZ tem 4 áreas de negócio. A gente tem a CKZ Eventos, que organiza evento para clientes. A CKZ Diversidade, que a gente tem esse Fórum Mulheres em Destaque, que está na 7ª edição. A gente tem um outro fórum, que é Gestão da Diversidade e Inclusão, que vai para a 4ª edição no ano que vem, que são os nossos fóruns proprietários. A gente tem a CKZ Consultoria em Diversidade, que a gente ajuda, junto com a corporação, a ter mais diversidade, a montar programas de diversidade, a treinamento de viés inconsciente, de liderança inclusiva. E a gente tem a CKZ Rail, por eu ter trabalhado muitos anos no setor ferroviário, que eu tenho um fórum que a gente trata de mobilidade urbana, e a gente monta um pavilhão brasileiro em eventos internacionais para levar empresas para fazerem negócios, para fazer network. Qual vai ser o próximo? O próximo vai ser a Inotrans, agora em 2018, que vai ser em Berlim. Perfeito. Cris, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter participado do nosso programa. Cláudia, muito obrigado. Primeiro escalão termina, se despede. Até a próxima terça-feira, às 16h, se Deus quiser. Até lá.